Ei, som. Deu, gente? Deixar vocês à vontade, é 6 horas da tarde. Vocês vão querer uma TV aqui para olhar o Grenal, né? Ah? Tomar um cafezinho, olhando um Grenal. Telão, tá certo. Se lembra que o pastor Oséias disse que nós vamos ocupar as cadeiras aqui da frente, ó? Não precisa ter medo, não. Pastor Anderson só é feio, mas não morde. Bom dia, não cumprimentei a todos ainda, né? Que a graça e a paz de Jesus estejam no teu coração. Quero parabenizar você que chegou no horário. Quero dizer para você que não chegou no horário, que teve horário, né? Era às 9 horas. Nós vamos ver se no próximo a gente tem um pouquinho mais de êxito, né? É com muita alegria aí que eu recebo, nós recebemos o pastor Anderson aí da Catch the Fire. Catch and the Fire. Isso. Esse cara vem para enrolar nós, né? Nós já falamos vida e paz com enrola a língua, né? Mas glória a Deus pela vida dele. Aceitou aí o convite do pastor Oséias. Vamos dar o pontapé inicial, né, queridos, nesse trabalho, porque eu tenho certeza que de cara assim nós vamos tomar 30-0 das mulheres, que logo vamos começar o trabalho também das mulheres, que vai ser em sábado à tarde. Ah, pastor, mas daí em sábado daí eu vinha também mais cedo e eu ia trazer um amigo. Vinha nada, querido, aí tem o futebol, tem não sei o que, sabe? Vamos valorizar aquilo que Deus está trazendo. É uma visão. E se você está debaixo da visão, você está em submissão, debaixo da missão. E é a visão que Deus está dando ao ministério. E nós esperamos verdadeiramente que esse trabalho venha a surtir efeito, trazer crescimento às nossas vidas. Hoje nós vamos ouvir uma palavra dirigida aí à parte sacerdotal da casa, que compete ao homem desenvolver. E eu sei que nós vamos crescer muito em graça e também em sabedoria com esse trabalho, amém? Pastor Anderson, por gentileza, o senhor fique à vontade aqui. Nós vamos fazer um louvor, né? Amém? Enquanto isso, o senhor já pode ficar aqui, acabando o louvor, fica tudo na direção aí. Seja bem-vindo. Pô, vamos ficar de pé então. E aí, mano, faz aí, depois eu sigo o barco aí. Eu te agradeço, Deus. Eu vivo pela fé. Eu não paro, eu não desisto. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo.
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Pode declarar para Deus. Recebe, Deus.
Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Damos glória, Senhor, a Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti. E assim como cantamos, Senhor, nós pedimos que Teu Espírito esteja ministrando as nossas vidas. Que Teu Espírito, Senhor, esteja tocando no mais íntimo do nosso ser nessa manhã. Espírito Santo, eu te convido, vem, passeia no nosso meio. Pai, libera dos Teus anjos, Senhor, a vir e a caminhar no nosso meio. E assim como aconteceu em Gênesis capítulo 28, onde os anjos subiam e desciam, Senhor, através de uma visão da escada que Jacó teve, assim eu te peço que os Teus anjos subam e desçam neste lugar. E que, Senhor, Tua presença venha estar conosco. E que esse lugar, assim como Jacó disse, seja Betel, o lugar de habitação do Senhor. Vem estar conosco. Vem estar conosco, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, mano. Obrigado, galera. Você pode se assentar? Quero agradecer o pastor Caio, o pastor Oséias, que deu a oportunidade. Eu vou ficar assim porque eu preciso estar mais perto, cara. Eu aperto os caras, entendeu? Eu preciso isso assim. E às vezes eu cuspo também, aí pobre dos caras que ficam sentados na frente. Mas agora é tarde, não vai levantar, mano, fica aí. Para mim é uma honra poder estar com vocês, a gente poder estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu só vi cara com camiseta do Colorado aqui, velho. E aí eu olhei, tem tudo azul aqui e tal, e eu digo, mas só tem vermelhinho aqui, cara, tem um vermelhinho ali, é mais ou menos, como é que tá? Não? Não, é meio a meio. Não, é mais azul, né, cara? Sempre é mais azul, né, cara? Sempre é mais azul. Vem tudo, vem tudo, vem tudo. Mano, tu te estressa se eu acabar com o teu ministério agora e ressuscitar ele no final? Já era, então tá. Eu te chamo ele no final. E aí eu ressuscito ele, fica tranquilo, no final a gente ressuscita ele. Amém. Povo, eu tenho a missão de compartilhar um pouquinho com vocês sobre sacerdócio, enfim, nós, enquanto homens, como sacerdotes. E eu confesso, quando o Oséias me compartilhou desse tema, eu fiquei extremamente feliz por uma razão simples. Assim como creio seja a preocupação dele, é a minha também, enquanto pastor, de nós vermos homens que conheçam o caminho do trono. Homens que saibam ir ao caminho do trono. Homens que entendam isso, e não só saibam ir, mas entendam a importância e o porquê eu, enquanto homem, preciso saber este caminho do trono. Então, eu não vou me demorar, até porque o Oséias disse, cara, não demora muito, porque senão vou ter que servir almoço para os caras. Eles já detonaram com o café, se eu tiver que servir almoço vai dar um prejuízo enorme. Então eu vou ser rápido, entendeu? Para nós não dar um prejuízo na igreja aí, o negócio não ficar sério. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, e é um texto que todos nós conhecemos, que é a batalha de Davi e Golias. E eu quero ler um texto só, um verso. Eu vou contar a história, e vou contá-la porque vocês já a conhecem, por isso que eu não vou lê-la inteira. Mas eu quero ler um texto, que na minha opinião, foi a desgraça do Golias. Diz assim no verso 8: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Sou eu filisteu e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Amém. Na minha opinião, essa foi a desgraça do Golias, porque ele não sabia o que ele estava pedindo. Ele olhou e disse: eu quero um homem só, manda para mim um homem, e nós vamos guerrear, um contra um, e já era. E eu sou um, vocês devem ter algum aí, e manda um, e nós vamos se quebrar pau aqui, e está resolvido. E quem ganhar, ganhou, e o outro se rende. Na cabeça de Golias, ele estava pensando num guerreiro, ele estava pensando num homem forte, num macho, entendeu? A concepção macho de ser homem. E não quero trocar essa concepção, pelo amor de Deus, principalmente nos dias de hoje, né? Homem coça saco, gospe no chão, faz essas coisas assim, esse é homem, né? Quando o cara começa, não, tem que sentar direito, coça lá, gospe, faz essas coisas, coisa de macho.
Entendeu? Macho é macho. Então a gente tem que ser bem claro, né? Esses dias a minha esposa disse: Anderson, estou um pouco preocupado, meu filho tem 14 anos, ele começou a gostar da menininha. Eu digo: graças a Deus que começou a gostar da menininha, né? Daí é mais fácil resolver isso aí do que outras coisas, né? Não? Então, né, vamos lidando com esse negócio aí, cara. Deixa assim, segue o barco, né? Esses dias, não, ele era menor ainda um dia, a professora chamou, ele brigou na escola. Aí eu, não pode brigar e tal, não pode brigar. É verdade, não pode. Chamei ele pra casa do meu filho. Isso aí, mano. Não, macho é macho, entendeu? Não tô dizendo que tem que sair dando pau em todo mundo, não é isso, mas homem, cara. A gente tem alguma coisa dentro da gente que é homem, né? Então não é aquela coisa, é homem. Enfim, vai ser um outro papo. Mas aí, Golias disse: cara, eu quero um homem, eu quero um cara para lutar. Meu irmão, Israel tinha excelentes guerreiros. Israel tinha homens fortes, homens experientes em batalha, e esses homens estavam com medo de enfrentar Golias. Era gente que tinha já matado um monte de gente, era homem que sabia ser homem, que coçava o saco, cuspia no chão, que fazia coisa de macho, entendeu? Homem, macho. Só que nenhum deles estava capaz ou se sentia capaz de enfrentar Golias. E aí vem um adolescente, cara, cabelinho foguinho, que vem entregar comida para os seus irmãos. E ele chega e vê aquele alvoroço e ele pergunta para uns assim: o que está pegando aí? O que está acontecendo aí? Eu digo: não, tem o mano lá que é meio grande e ele está a fim de dar um pau na gente. E nenhum aqui está a fim de encarar essa peleia aí, cara. Ninguém está a fim de tomar esse negócio. E aí ele disse: tá, mas qual que é? Não, até o Saul aí disse que a filha e que vai casar com a filha e vai ter um negócio. Digo: eu encaro esse negócio aí. Eu vou dar uma encarada nesse negócio aí. E ele disse: não, eu luto. E aí todo mundo olhou, digo: hein? Os irmãos deram aquela zombadinha, aquele negócio. Só que Saul achou: tem um que quer, toca, manda, vamos ver no que dá. E chama o menino e aí tenta botar a armadura de Saul e tal. Ele diz: não, cara, esse negócio aqui não é meu, isso aqui não sou eu. Eu sou diferente. Eu sou um cara diferente. Eu não consigo com esse negócio, não estou acostumado com esse negócio. Porque ele era um menino, ele não era um guerreiro. Ele era um cara que não tinha condições até então de estar na guerra. E ele para e desce. E Saul e Golias grita: eu quero um homem. E aí manda o menino. E aí desce o menino e Golias dá aquela zombada. E vocês conhecem a história. Vocês mandaram esse cara aí? Esse aí? Então já era, mano. Eu vou dar ali uma cajadada nesse menino. Eu vou partir em dois. E Davi pega a pedra aqui, gira e pum! Na testa, o cara cai, corta o pescoço. Enfim, vocês conhecem a história. O que fez desse menino conseguir alcançar o que alcançou, sendo que todos os guerreiros que estavam ali, nenhum deles se encorajou a se lançar? Porque quando Golias pediu um homem, Golias pensou num homem segundo a concepção dele de um homem. E quando Deus respondeu o pedido de Golias, ele não enviou um homem segundo a concepção de Golias de homem, mas ele enviou um homem segundo a concepção de Deus de homem. Quando Deus envia um cara para guerrear contra Golias, ele pensa: eu vou enviar um homem. Ele pediu um homem, eu vou enviar um homem. Quem era esse homem? Esse homem era um jovem que ficava sentado com a sua harpa, cuidando de ovelhas, que foi o trabalho que Deus deu para ele naquele momento. Já havia sido ungido rei, já havia sido liberado sobre ele palavras proféticas, já havia sido ungido pelo próprio profeta que ungiu o rei. Tudo isso ele já tinha experimentado, e depois de ter experimentado tudo isso, ele voltou a fazer o que ele fazia, porque era aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos para fazer. E ele estava lá tocando a sua harpa e adorando a Deus, e começava a cantar, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. Mas também ele cantava o Salmo 24, que diz assim: ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no céu? E aí ele segue. Na sua adoração, esse jovem, esse menino, esse homem, porque já tinha mais do que os seus 13, 14, em Israel era considerado homem. Na sua adoração,
ele conheceu o caminho do trono. No seu momento íntimo ali, cuidando daquilo que o Senhor deu para ele fazer, ele sentava e adorava com a sua harpa. E nessa adoração ele conheceu o caminho do trono. Na adoração ele conheceu o céu. E a adoração faz isso. A adoração revela Deus. A adoração, Deus se mostra e nós entramos em intimidade com Deus. E Deus se revela a mim e se revela a você. E esse menino, nessa adoração, ele começou a adorar. E quando ele começou a adorar, ele nasce o Salmo 24 que eu acabei de dizer para vocês. Ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há. Ele chega a essa conclusão sozinho. Ele chega a essa conclusão em adoração. Ele diz, cara, Deus é um Deus grande. E aí quando vem um urso, ele pula no urso. E por que ele pula no urso? Porque ele diz, só um pouquinho, Deus me deu esse rebanho para cuidar. Ele pediu para mim cuidar. Se esse urso vai atrapalhar aquilo que Deus pediu para mim cuidar, o urso pertence ao Senhor, assim como o céu, a terra e tudo o que nela há. Então o Senhor vai me dar vitória contra esse urso. E ele pula no urso e mata o urso. Vem um leão. Ele olha, ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que, inclusive esse leão. Esse leão vai atrapalhar o que Deus me deu para fazer. Ele pula no leão e acaba com o leão. Ele vai entregar comida para os seus irmãos. Ele chega lá e tem um gigante. Todo mundo está vendo um gigante. Todo mundo olha e diz assim, cara, olha o tamanho daquele guerreiro. Só uma cajadada na mão dele parte um. Vamos encarar? Não, não dá, cara, eu estou com medo. Ele olha e diz, quem é aquele incircunciso filisteu? Todo mundo via um guerreiro. Ele olha e vê um incircunciso filisteu. E por que ele vê um incircunciso filisteu? Porque ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há, inclusive o mais grandinho ali. E se esse grandinho ali vai atrapalhar o que Deus nos deu para cuidar, o Senhor vai dar conta dele. Porque Davi via diferente do que todos aqueles ali. Davi conseguia olhar para aquele Golias, aquele gigante Golias, e quando todo mundo via um gigante, ele via um cara que estava atrapalhando aquilo que Deus queria fazer na terra. E como ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há, aquele mais altinho ali também pertence a ele. E ele olha para ele e diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quando Golias pediu um homem, ele pensou que havia um guerreiro. Quando Deus mandou um homem macho. Davi era guerreiro. Davi era guerreiro. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Davi sabia ser guerreiro, mas Davi sabia um pouquinho mais. Davi conseguiu ir um pouquinho mais adiante desse processo todo. Davi conhecia o caminho do trono. Davi sabia como era chegar no céu. Davi conhecia o seu papel como homem dentro de casa, quanto sacerdote. E ele fazia isso e o fazia com maestria. Davi era homem, cometeu o pecado de homem, infelizmente, e tudo isso que a Bíblia não esconde. Eu sou apaixonado pela Bíblia por isso, porque ela não esconde os erros dos homens, ela mostra porque os homens, eu digo homem no sentido de humanidade, os homens têm uma natureza pecaminosa e acabam pecando, e a Bíblia mostra que eles são falíveis, infelizmente. Mas Davi, mesmo assim, tinha um coração apaixonado e diz, Senhor, me perdoa. E chorava o seu pecado e corria diante do Senhor e diz, Deus, trabalha na minha vida. Davi era um cara diferenciado. Todos nós temos alguns heróis na Bíblia. Talvez o nosso maior herói seja Jesus. Acredito eu que todos nós partilhamos da mesma opinião. No Novo Testamento, meu herói é Paulo. Mas no Velho Testamento, a parte de Jesus, obviamente. Mas no Velho Testamento, meu herói é Davi, cara. Eu sou apaixonado por esse cara. Porque esse cara, ele era um adorador. Ele era um pastor. Ele era um cara que tinha condições de se debruçar sobre as coisas de Deus. Foi um péssimo pai. Essa é uma outra história. Foi um péssimo pai. E aprendeu a duras penas o que é ser pai. Mas uma das coisas ele era sacerdote. Eu quero ler com você um outro texto que aparentemente parece não ter nada a ver com o que eu estou falando agora, mas nós já vamos chegar lá. Eu quero ler com você em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Nós vamos ler o verso 7 até o verso 10. É uma outra história.
mas tem, na minha opinião, tudo a ver com o que nós estamos experimentando aqui, ou conversando sobre a história de Davi. Diz assim no verso 7: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Olha o verso 10, e esse é o mais triste. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Essa é uma história que conta, esse texto conta de 3 gerações. Eu já vou linkar ele com a história de Davi, fica tranquilo. São 3 gerações: a geração de Josué, os filhos de Josué e os filhos dos filhos de Josué, os netos de Josué. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, e eu fico pensando comigo mesmo, a igreja onde hoje eu estou pastoreando, eu fico pensando, como seria essa igreja daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30, ou daqui a 100 anos, se porventura Jesus não voltar. Como seria isso? Como seria essa igreja que hoje eu pastoreio, que hoje eu me coloco e que eu me dou em cima dela e coloco o meu esforço e trabalho? Como vai ser o dia que eu for embora, cara? Que eu morrer, que eu for para o céu, que o Senhor me buscar, sei lá, que acabar tudo. Como vai ser a próxima geração ou a próxima geração? Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Hoje vocês estão aqui 3 meses nesse prédio top, lindo, colocando um esforço, trabalhando. Já pensaram que talvez daqui a 100 anos isso aqui possa ser um templo budista? Hã? Que história é essa, Anderson? Não, eu paro para pensar comigo, cara. Ou seja, um lugar de congregar, sei lá, qualquer outra religião aí, islâmico, ou meu templo lá, a igreja onde eu estou, sei lá, seja um templo maçom, sei lá, qualquer coisa que a gente possa imaginar distante das coisas de Deus. E a gente diz, não, cara, não pode, não tem como, é impensável isso. Não, tá louco? Você tá maluco, cara? Isso é uma coisa louca. Só que isso que eu estou falando para vocês é o texto que nós lemos aqui. Isso que eu estou dizendo para vocês é o que aconteceu com Israel. Josué era um cara que era apaixonado pelo Senhor. Josué era um cara que conhecia os caminhos do Senhor. Josué era um cara que ele conhecia não só a Deus, mas os feitos que Deus fazia. Quando Moisés subia para entrar no tabernáculo, na tenda, Moisés, que era o seu ajudante, que era o carregava as malas de Moisés, ele ficava lá na tenda, porque ele não podia entrar, ele ficava na tenda assim. E essa é a expressão que a Bíblia fala. Josué ficava na tenda assim. E aí Moisés saía para entregar para o povo o recado que Deus havia dado, e Josué ficava assim, dentro da tenda, olhando para a tenda, porque era ali que Deus estava, e ele queria estar onde Deus estava. Josué era um cara apaixonado. Josué era um cara que conhecia Deus e conhecia os feitos de Deus. Josué conhecia o caminho do trono. Moisés morre, quem assume no lugar dele? Josué. E Josué leva o povo a conquistar a terra prometida, e eles conquistam a terra prometida e entram lá, enfim. E aí passa a geração de Josué, dos seus filhos, e passa a geração dos filhos dos seus filhos, e a Bíblia diz que esta próxima geração dos netos de Josué, eles não conheciam a Deus e não conheciam os feitos de Deus. O pior do que não crer é crer no Deus errado. Nós cremos em Deus, e às vezes a gente diz, o contrário de crer em Deus é a incredulidade, é a falta de fé. Não é. O pior disso, o pior do que não crer, do que o contrário de crer, é o crer no Deus errado. O contrário da adoração a Deus é a idolatria, é você adorar a outros deuses. É isso que choca com a adoração ao Deus verdadeiro. Israel passou a esse lugar, que a teologia chama de niilismo, de uma ausência de Deus, e começa a adorar, a buscar a outros deuses. Quando a gente pensa nisso, chega a ser assustador. Mas deixa eu... Mano, tu me arruma 3 cadeiras dessa, por favor?
só 3 cadeiras plásticas, pedir tua ajuda. Isso eu ouvi um pastor, eu ouvi ele usando esse exemplo, e ele também disse, não é meu, eu estou copiando de alguém, então eu vou copiar de alguém que copiou de alguém. Mas me ajudou a entender um bocado de coisa. Obrigado, meu querido. Deixa eu botar no meio aqui, que aí todo mundo consegue ver mais ou menos. Mas o que aconteceu com a história que eu li para vocês, do texto de Josué, é que aqui está Josué, e esse cara aqui conhecia Deus, ele sabia o caminho do trono, ele conhecia como chegar lá, a adoração, ele era apaixonado pelo Senhor. Esse cara aqui, que eram os filhos desse cara aqui, eles sabiam que o pai orava, eles sabiam que o pai tinha intimidade, eles sabiam que o pai tinha tido experiências incríveis com Deus no deserto, e ele ficava vivendo a partir das experiências do seu pai. Ele que estava aqui, essa geração aqui, ela ficava ouvindo as coisas que essa geração viveu e ficava maravilhada com aquilo que esses caras aqui viveram. Só que esses aqui tiveram filhos, e esses caras aqui, quando olhavam para cá, sabiam que o vô deles era homem de Deus. Eles sabiam que o vô deles tinha tido experiências com Deus. Eles sabiam que o vô deles, ou a geração do vô deles, tinha caminhado com Deus de uma maneira incrível. Mas ele não tinha referencial dentro de casa de um homem de Deus. E essa geração aqui passou a ser uma geração que viveu sem Deus. Passou a ser uma geração que viveu sem referencial de Deus. Passou a ser uma geração que viveu sem um norte, sem um rumo, sem alguém que dissesse, cara, é por aqui. E aí ela começa a viver ou numa ausência total de Deus, ou buscando outros deuses. Essa geração aqui viveu no eco dessa geração aqui. Essa geração aqui, sentada nesse lugar, ela viveu a partir de experiências de outros. Ela viveu a partir de uma realidade de outros. Ela não conheceu a Deus. Ela não sabia o caminho do trono. Ela não sabia o que era viver uma realidade em Deus. E a vida dela foi uma vida de boa, foi uma vida tranquila. Mas ela viveu a partir de homens de Deus. Para ela, foi tranquilo viver. Sabe onde foi estourar? Na sua descendência. Que viveu a parte de uma ausência total de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, se não todos, somos pais. Somos homens dentro de casa, e de novo, precisamos ser macho, tem que ser homem. Foi de homem. Esses dias fizemos um café lá para nós, lá para os homens lá da igreja, e o cara que trouxe a palavra, ele disse, mano, você tem que ser macho, o homem conserta coisa em casa, o homem faz, tem que fazer essas coisas. E ele puxou uma caixa de ferramenta, botou em cima e disse, você tem isso aqui? Tem chave de fenda em casa? Tem isso aqui? Tem que ser homem. Foi de homem. Então a gente tem que ser homem. Mas a gente tem que ser homem segundo a concepção de Deus de ser homem. Não é somente ser macho. Quando Deus olha e diz, eu vou te mandar alguém que é segundo um homem, segundo o meu coração. E é disso que Deus está atrás. De homens, que sejam homens segundo o coração de Deus. Homens que conheçam o caminho do trono. Homens que saibam expressar aos seus filhos e dizer, filho, e eu disse isso para o meu filho, eu disse, filho, se eu puder te deixar uma herança, quero poder dar o melhor que eu posso para deixar você bem, mas a maior herança, se eu puder legar para você, é que você possa conhecer Deus do jeito que eu conheço, que você possa ter as experiências que eu tive, porque se eu conseguir legar para você, deixar como legado para você, conhecer Deus do jeito que eu conheci, eu entendo que eu cumpri a minha missão aqui na terra. Quando meu filho nasceu, meu primeiro filho, hoje ele está com 14 anos, eu abracei ele e comecei a chorar. E eu não estava chorando porque eu estava preocupado se eu ia ter dinheiro para suprir ele, se eu tinha dinheiro para poder dar faculdade. Não era isso, trocar fralda, pagar o NAN, né? Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou dizendo. Não é disso que eu estava preocupado. Eu comecei a chorar e eu orei a Deus e disse, Deus, me ajuda a ser homem de Deus. Porque essa coisinha aqui vai precisar ter um exemplo de homem de Deus dentro de casa. Meu irmão, o primeiro homem de Deus que o seu filho precisa conhecer não é o pastor da igreja. O primeiro homem que o seu filho precisa conhecer é você. O primeiro homem de Deus que o seu filho precisa experimentar é você. É de dizer, cara, eu chego em casa,
Eu vejo meu pai lá. Eu vejo meu pai em oração. Eu vejo meu pai em leitura da palavra. Nós vemos, por exemplo, homens como o Billy Graham. E aí cada um pode entrar em questão se ele é pentecostal, se não é, se é frio, se é quente. Não interessa se na cruzada dele tem milagre ou não. O fato é que é o seguinte: na cruzada dele, se alguém de vocês já participou de alguma, ouviu algum vídeo de alguma, ele prega uma mensagem simplesinha, 20 minutos de mensagem, 25 minutos, parece um troço frio, água com açúcar. E quando ele diz assim: quem quer aceitar Jesus? Parece uma cachoeira de pessoas começam a descer as escadarias dos estádios e vir para frente. E por que isso acontece? Porque tem algo dentro dele que é transferido sobre as pessoas. A filha dele um dia disse assim, ela contando, ela foi orar, acordou cedo, 7 horas da manhã, e foi orar. Chegou lá na biblioteca da casa, abriu a porta da biblioteca. Quando ela abriu, estava o pai dela de joelhos. Ela fechou, deixou o pai dela e foi fazer as coisas dela. No outro dia de manhã, ela disse: eu preciso acordar mais cedo, eu vou ganhar do pai. Eu vou acordar mais cedo e eu vou ir orar. E ela acorda por volta de 5 horas da manhã. E ela vai, abre a porta da biblioteca e lá está o pai dela de joelhos. Ela fecha, sai, espera ele sair. Quando ele sai, ele pergunta: e ele respondeu: às vezes não. Homens que conhecem o caminho do trono. Homens que entenderam a intimidade. E que caminham ao redor e que legam aos seus filhos, deixam de um legado aos seus filhos, uma realidade diferente. Esses caras aqui viveram isso. E esses caras aqui decidiram viver a partir do eco desses caras aqui. Esses caras aqui viram que o pai era homem de Deus, que o pai conhecia o caminho do trono, que o pai era um cara que sabia chegar lá no céu. Mas esses caras aqui decidiram viver a partir do eco desses caras. Decidiram viver a partir das experiências deles. E aí quando falavam de Deus aos seus filhos, diziam: um dia, e nananã. E um dia aconteceu, lá em 1973, eu fui batizado com o Espírito Santo, aleluia. E nada mais. E esses caras aqui só contam histórias acerca de Deus. Esses caras aqui só contavam histórias sobre o que Deus fez. Esses caras não sabiam o caminho do trono e não experimentavam as coisas de Deus. E aí fez com que essa geração aqui fosse uma geração totalmente ausente da realidade de Deus. A Bíblia chama, ou Paulo chama esses caras aqui de espirituais. Chama esses caras aqui de naturais. E chama esses caras aqui de carnais. Jesus em Apocalipse, ele chama esses caras aqui de quente. Chama esses caras aqui de frios. E chama esses caras aqui de mornos. Quando Davi decidiu ser homem de Deus, ele decidiu sentar nessa cadeira aqui. E disse: cara, eu vou viver a minha vida sentado nessa cadeira aqui. Como vai ser o meu reino, como as coisas vão acontecer, essa é uma outra história. Mas ele nasceu o seu ministério. O seu ministério nasceu sentado nessa cadeira aqui. Sem antes existir igreja, sem antes existir reino, sem antes existir qualquer coisa. O ministério dele nasceu aqui. Eu não quero aqui ser exemplo de nada, e não quero mesmo. Não estou aqui querendo, mas deixa eu tentar exemplificar um pouquinho com a minha história. Eu sentei com a minha esposa para dizer para ela: nega véia, vamos casar. Eu disse assim: eu não sei como vai ser o nosso futuro, eu não sei como vai ser, se nós vamos ter bastante filho ou não vamos ter filho, se nós vamos ter dinheiro ou não vamos ter dinheiro, eu não sei. Uma coisa só eu te prometo: eu vou passar o resto da minha vida perseguindo a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que o Senhor um dia desejou para mim, eu vou correr atrás disso. E a minha vida vai ser devotada a Ele. Se você quiser andar comigo nessa jornada, é para lá que eu vou. Acabei caindo no ministério. Não estou dizendo que todos nós temos que estar no ministério, não é isso que eu estou falando. Mas todos nós precisamos conhecer o caminho do trono. Nem todos nós vamos estar de tempo integral, até porque não pode. Se todo mundo for de tempo integral, não tem ninguém que faz girar esse Brasil, né? Nós precisamos desse povo multifacetado. Nós precisamos disso, e Deus entende isso. Mas se você é médico, que seja médico cheio do Espírito Santo. Se
Se você é um advogado, se isso é possível, seja cheio do Espírito Santo. Se você é um dentista, se você é um arquiteto, faça isso conhecendo o caminho do trono. E não só faça isso para você ser cheio do Espírito Santo. Faça isso porque você é um sacerdote de uma casa. Você é dado a você a missão de pastorear a sua casa. E você precisa estar sentado nessa cadeira aqui e ter o cuidado de que essa geração sua possa ter as mesmas experiências que você. Nós sentados aqui, nós precisamos cuidar para que esses aqui não vivam a partir do nosso eco, que eles não vivam a partir da nossa sombra. Quantos pastores eu conheço que vieram conversar comigo e disseram assim: puxa, eu não sei o que aconteceu com os meus filhos. Quando eles eram pequenos, eles iam na escolinha, eram felizes e tudo, e aí cresceram e pum, foram para o mundo. Porque viveram a partir do eco, viveram a partir da experiência dos pais. Nós precisamos prover aos nossos filhos experiências com Deus. E se eles não conseguem, nós precisamos pegar eles pela mão e levá-los ao trono e dizer: vamos comigo. Às vezes eu pego meu filho, eu vou me preparar para uma pregação, eu chamo ele junto: filho, vem comigo, vamos orar. Nós vamos ficar junto aqui. Eu vou me preparar e tu vai junto. E nós vamos junto nessa. Quando eu posso, eu vou ministrar em algum outro lugar, eu grudo ele e digo: vamos viajar comigo, cara. Vamos. Porque eu quero que ele tenha experiências, que ele conheça o caminho do trono. Eu não quero que ele viva a partir das minhas experiências. Só que o pior é quando nós não estamos sentados aqui. O pior é quando nós estamos sentados aqui. Essa talvez é a coisa mais triste, mais difícil. Quando nós estamos sentados aqui. Que nós estamos vivendo a partir do eco de outros. Quando nós estamos vivendo a partir do que outros construíram. Quando nós estamos vivendo a partir de experiências que um dia aconteceram. E que hoje nós não mais vemos os feitos de Deus e não mais conhecemos os caminhos do Senhor. Nós vivemos a partir de algo que um dia foi construído. Isso significa que a geração que vem depois de nós, ela vai cair num niilismo, vai cair numa ausência total de Deus, ou talvez numa idolatria, de uma busca por outros deuses. E aí é o que Jesus vem em Apocalipse e chega junto e diz: cara, você precisa te posicionar, que esse negócio não vai vingar. Mano, olha só, nós somos comumente, sabemos, né, quando reúne, vai ter, é engraçado isso, estava conversando com a líder de intercessão lá da igreja semana passada. Hoje é domingo, foi semana passada. Agora, quinta-feira. E ela me perguntou: Anderson, por que na intercessão só tem mulher? Eu digo: é uma boa pergunta. Não era para ter. Mas passa para a mulherada toda uma responsabilidade que teoricamente não necessariamente é dela. Pode ser dela também, mas deve de ser nossa. O Senhor chamou-nos, a cada um de nós, a sermos adoradores, a sermos intercessores, a sermos sacerdotes. E aí o homem é aquele negócio mais ou menos assim: não, cara, é que essas coisas assim mais emotivas, essas coisas assim mais tananã, é da mulher, cara, eu sou um cara mais calmo. Na igreja, na adoração, a mulherada, uau, e os homens ficam tudo assim. Não estou dizendo sempre, mas em algumas vezes. As mulheres são mais extrovertidas, diríamos assim. E os homens às vezes são mais introvertidos. Balela, mano. E é balela isso. Porque vai ver o cara hoje de tarde na frente da TV às 4 horas da tarde, vai ver quão emotivo ele é. Se ele não chutar a TV, né, numa hora que a bola está cruzando. E grita e tal. Só que essa é uma herança que nós recebemos de Adão. Infelizmente. E o homem tem lutado contra isso desde lá de trás, desde Gênesis. Quando Deus dá a Adão a missão de pastorear a sua casa. E a Bíblia diz que ele estava junto da mulher. E quando a serpente oferece à mulher, a Eva, o fruto, e diz para ela que é bom, e ela pega o fruto, Adão, naquele dia, ele se omite do seu papel. Ele não pula na frente, ele devia ter pulado na frente, fechado, e diz: não, tu não vai comer disso, porque se tu comer disso, Deus me disse que tu vai morrer. Ele não pulou, ele não intercedeu, ele se omitiu no seu papel. E o pecado entrou. E quando Deus confronta ele, ele joga para qualquer outro, menos para ele. Ele diz: Senhor, foi a tua mulher, foi a mulher que tu me deu, não fui eu. E desde então o homem tem saído do seu papel. Ele tem buscado sair dessa cadeira e sentar nessa cadeira. Ele tem se esforçado ao máximo para não experimentar isso. Só que o nosso lugar é ali. O nosso lugar de estar sentado é aqui.
é aqui, e os homens que sentaram nesse lugar foram os homens que fizeram a diferença. Os homens que sentaram nesse lugar foi o que a Bíblia chama eles de homens que a terra não foi digna de ter. Homens que fizeram a diferença. Nós somos homens, estamos aqui, todos nós, pelo menos nós aqui na frente, né? Estão nas cadeiras aqui. Somos homens. E quando Deus vê o homem, Ele diz: homem. Ele não só pensa num cara macho, num cara forte, num cara grandão, num guerreiro. Quando Ele diz homem, o homem segundo o coração de Deus, segundo a percepção de Deus, é um homem que conhece o caminho do trono. Um homem que conhece a realidade do seu sacerdócio e entende, e ele precisa conhecer o caminho do trono para poder fazer com que os seus filhos subam até lá, para fazer com que os seus filhos experimentem também aquilo que um dia ele experimentou. Amém? Vamos ficar de pé? E agora, mano, eu preciso ressuscitar o teu ministério de novo. Mano, eu quero que você feche os olhos. E esse agora é você e Deus. E esse é um momento nosso, individualmente, cada um de nós com o Senhor. Isso não é algo que precisa ou que deve de ser forçado. Isso é algo que nós precisamos construir ao longo de uma jornada. Mas sim, nós temos uma tendência a terceirizar esse sacerdócio, essa intimidade com Deus. Ou a gente diz: não, a oração lá em casa é a mulher que cuida, a leitura da Bíblia é minha mulher que faz. O profeta lá dentro de casa é o pastor lá da igreja, ele é o profeta. Meu irmão, o primeiro homem de Deus que o teu filho precisa conhecer é você. O primeiro homem de Deus que o teu filho precisa conhecer é você. A voz profética dentro da sua casa tem que vir da sua boca. É você dentro de casa que tem que dizer: assim diz o Senhor. E é para lá que o Senhor está conduzindo a nossa casa, é para lá que o Senhor está conduzindo a nossa família, é para lá que o Senhor deseja que nós vamos, é para lá. E aí você assume as rédeas espirituais da sua casa. Você diz: pode contar, é para lá que nós vamos. E aí você começa a cumprir o seu papel dentro de casa. Enfim, isso é uma outra história, mas é o que Pedro chama de cuidar da parte mais frágil, que é da nossa esposa, da nossa casa. Sermos pastores do nosso lar. Eu quero encorajar você da sua forma simples, mas comece a orar a Deus. Não precisa ter muita palavra, não precisa ter muita retórica, não precisa ter palavra bonita. Você pode falar aí nos seus sistemas, forma simples de falar. Talvez você até é bem novo aqui na igreja, está chegando há pouco tempo e não sabe muita coisa. Aquilo que você sabe, ore a Deus. Comece a orar a Deus e diga: Deus, vem. E convide o Espírito Santo, toma-me pela mão, me leva ao trono, me conduza ao caminho do trono. Aleluia, aleluia. Sim, Espírito Santo, nós te convidamos, vem sobre as nossas vidas nessa manhã. Senhor, vem sobre as nossas vidas nessa manhã. Senhor, e toma-nos pela mão e conduze-nos ao trono. Conduze-nos ao trono. Hebreus diz, Pai, que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Podemos entrar, Senhor, sentar no teu colo, olhar nos teus olhos. Senhor, ministra, Pai, as nossas vidas. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Senhor, eu oro, Pai, nessa manhã. Eu oro, Deus, por cada um desses homens que está aqui. Senhor, eu me incluo nessa oração, dizendo, Pai,
Ajuda-nos, Senhor, a que cada dia mais possamos ser como Davi, possamos ser como Josué, Senhor, apaixonados por Ti, que caminham junto contigo. Que não só, Senhor, saibamos dos feitos de Deus, mas que possamos ver os feitos do Senhor, que possamos conhecer a Ti, Senhor, entrar em intimidade. Pai, eu oro, Senhor, nessa manhã, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a caminhar em Tua direção. Desvenda, Senhor, os mistérios do Teu reino. E nós queremos dizer sim ao Teu chamado. Queremos dizer sim à voz do Teu Espírito que nos chama a um comprometimento mais próximo, mais íntimo contigo. Toma, Senhor. Eu oro, Pai, te peço que perdoa-nos se porventura nós estamos sentados naquela cadeira do meio, Senhor, vivendo a partir do eco, vivendo a partir da experiência de outros, vivendo, Senhor, a partir de histórias que um dia nós ouvimos. Perdoa-nos e permita-nos, Senhor, transicionar, Pai, a um lugar de intimidade, para que possamos deixar, Senhor, como um legado a uma geração, que eles conheçam a Deus e o façam conhecido. Pai, eu te peço, vem sobre as nossas vidas, 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 Senhor, no nome de Jesus. E muda a nossa história, e muda a nossa história. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me mostra a tua glória, me mostra o teu rosto, me mostra os teus sonhos e o teu coração. Me envolve em tua glória, me diz teus mistérios, e nunca mais eu serei o mesmo, e nunca mais eu serei o mesmo. Há um desejo no meu coração e eu vou buscar isso que busquei. Vou subir mais alto que eu puder. Eu não vou descer até te encontrar. Me mostra a tua glória, Aleluia, Jesus. me mostra o teu rosto, me mostra os teus sonhos e o teu coração. Me envolve em tua glória, me diz teus mistérios, e nunca mais eu serei o mesmo. Me mostra a tua glória, me mostra o teu rosto, me mostra os teus sonhos e o teu Aleluia. Tem algo que o pastor Anderson falou aqui que falou muito comigo. Josué e Davi, eles só não conheciam os feitos de Deus, mas conheciam o caminho de Deus. Só pode ensinar o caminho aquele que sabe o caminho. E nós, como sacerdotes, se nós não buscar em Deus entender qual é o caminho de Deus, nós não vamos poder ensinar
aqueles que dependem de nós. Eu tenho 3 filhos machos, 3 guri, e eu me preocupo muito com isso, muito mesmo, porque se eles não terem um pai que seja o exemplo deles, como um sacerdote em casa, como um marido em casa, eles vão ter o exemplo de como é ter um pai que vive apenas no eco. E eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero ser o culpado de prejudicar a geração que está vindo após mim. Não quero ser o culpado disso. Mas eu quero, a partir de hoje, através dessa palavra lançada no meu coração, quero a partir de hoje me assentar na cadeira daquele que busca o caminho do Senhor, daquele que busca entender qual é o coração de Deus para minha família, qual eu sou pastor da minha família, sacerdote do meu lar. É isso. Antes de você trazer essa oferta que nós vamos estar ofertando, o pastor Maurício, ele vai fazer esse louvor de novo, bem suave, e eu quero estar orando com você e já abençoar também essa oferta. Senhor Jesus, nós pedimos como sacerdotes do nosso lar, Pai, como homens, Deus, que buscam ser segundo o seu coração, Pai. Derrama a tua glória, Pai, sobre cada homem que está aqui essa manhã. Derrama a tua glória, Pai, sobre cada lar que está aqui sendo representada pelo homem, Pai, pelo sacerdote do lar, Deus. Que a tua presença, ela venha inundar cada casa, Pai. Que a tua presença, ela venha inundar, Deus, cada família. Que nós possamos, sim, Deus, ser o causador de um efeito, Pai, na geração que está por vir, Pai, de um causador, Pai, de um efeito devastador contra o inferno, Deus, contra o inferno, Pai. Que os nossos filhos, eles venham fazer coisas muito maiores do que nós de hoje fazemos, Pai, mas que eles possam não apenas se espelhar em nós, mas eles possam caminhar, Pai, segundo o caminho que nós como homens caminhamos aqui, Pai, na terra, Deus. Que nós como homens, sacerdotes do lar, Deus, vamos ensinar para aqueles que estão por vir após nós. Derrama essa glória poderosa, Pai, sobre as casas aqui, Deus, sobre cada homem, Pai. Que a mentalidade de cada homem essa manhã venha ser voltada, Deus, a buscar, Deus, a ciência do seu coração, do seu entendimento, Pai. Que venha ter a noção, Pai, em seu coração, Deus, em sua mente, que se não caminhar o caminho que o Senhor destinou para cada um de nós, pessoas sofrerão, Pai, porque nós como homens fomos negligentes segundo o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Se até hoje, Deus, nós fomos negligentes com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Levanta, Deus, uma geração poderosa, Pai. Que essa geração, ela não venha a ser a geração que está por vir, mas venha a ser essa geração, Pai, para que a próxima geração, ela venha caminhar nos passos que nós caminhamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quero estar orando também pela oferta de cada homem, Pai, que irá ofertar nesse momento. Que o Senhor também venha ministrar, Deus, os corações de cada homem, Deus, e venha multiplicar, Deus, a semente de cada um que está semeando aqui esta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode trazer essa oferta. Jesus.
Aleluia. Um tempo atrás eu ouvi de um pastor, e ele falou a seguinte frase: nós não devemos orar para que a próxima geração ela seja abençoada, ela seja cheia da unção. Nós devemos de orar para que a nossa geração ensine eles a ser assim. Porque se a próxima geração nós orarmos para ela ser assim, é porque nós não estamos ensinando o caminho correto. E nós, como a geração atual, não importa a idade que você tem, se você tem 50, 40, 30, mas você é a geração atual. Então você, como a geração atual, deve de ensinar a geração que está por vir. Na nossa cola aí, está vindo atrás de nós, ensinar eles o caminho do coração de Deus. Amém? Vamos dar uma forte pausa ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Eu quero agradecer você, homem, que tirou essa manhã para estar conosco aí, buscando do Senhor, crescendo na palavra do Senhor Jesus. E nós não teremos como ficar em pé para ensinar se nós não nos assentarmos para aprender. Amém? Então muito obrigado mesmo. Nós vamos no próximo café, eu creio que nós seremos o dobro. Glória a Deus. Então não vá embora sem cumprimentar no mínimo 5, 10, dá um abraço bem forte aí. Amém? Também quero convidar você a nos ajudar a recolher as coisas ligeirinho, arrumar as cadeiras, e aí você pode ir embora. Amém?